Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje quero analisar convosco uma empresa que é líder na Europa e que é tão importante para quem investe em ativos como ETFs e que muito provavelmente desconhece a sua existência. Com sede na Holanda, tem mais de 12 mil produtos listados a nível global em mais de 180 bolsas internacionais. Assim que o episódio de hoje é dedicado à Flow Traders. Vamos a isso. Como normalmente faço, quero começar por vos pedir que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrevam o canal. É um reconhecimento importante e uma forma de ajudar o canal a continuar a crescer todos os dias. Também já sabem que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Para quem gosta de conhecer como funcionam os mercados, hoje vai ser um episódio interessante. Recomendo também que vejam primeiro o episódio 28, onde algumas definições são importantes para perceber o que vamos ver já de seguida. A Flow Traders é uma empresa que providencia liquidez aos mercados em produtos financeiros distintos. A ideia é ajudar à estabilidade e eficiência dos mercados, cotando preços de compra e venda em bolsa de produtos financeiros como os ETPs, Forex e outros, mas também fora da mesma para investidores institucionais. Esta liquidez faz da empresa um market maker em algumas bolsas internacionais, mas tem também um papel de participante autorizado para a criação ou redenção de ETPs no mercado primário. Vamos por partes. O que é um ETP? ETP significa Exchange Trading Products e são produtos financeiros disponíveis em bolsa que representam um conjunto de ativos e que normalmente replicam um índice, empresas num setor específico ou um conjunto de matérias-primas ou divisas. O ETF é um exemplo de um tipo de um ETP. Outros são os ETCs, das commodities, ou os ETNs, de dívida. Também existem ETPs de criptomoedas, que são menos conhecidos e que a DeGiro, por exemplo, disponibiliza aos seus utilizadores. O negócio desta empresa é garantir liquidez nos mercados, como já vimos, de todos estes produtos e de alguma forma lucrar com isso. Quando compras um ETF, estás a comprar um produto financeiro, mas esperas que, por exemplo, o seu preço varie de acordo com as 500 empresas que compõem o S&P 500. Este produto é também ele composto de uma fração de cada empresa e, portanto, sempre que compras unidades de um ETF, alguém tem de agrupar todos os ativos subjacentes nas proporções indicadas e meter-lhe uma etiqueta com o preço. Esta operação de agrupar os ativos ou desagrupar nos casos da venda é feita por uma entidade chamada participante autorizado e a Flow Traders é um exemplo. É um participante autorizado dos maiores emissores de ETFs que conhecemos, como a BlackRock, Vanguard ou Invesco. A nível europeu, é mesmo o maior provedor de liquidez deste tipo de produtos. Vejamos um exemplo gráfico de como a Flow Traders intervém no mercado e sustenta o seu modelo de negócio. Podem ver na imagem os dois mercados, primário e secundário, onde, por exemplo, os ETFs são negociados. No mercado secundário é onde os investidores a retalho, como eu e tu, trocamos dinheiro fiat por uma posição num ETF qualquer. Esse mercado necessita um market maker para combinar um comprador e um vendedor e assim dar liquidez ao sistema. Estas entidades fazem dinheiro com o bid-ask spread, isto é, com a diferença entre a procura e a oferta. No mercado primário, vemos a instituição que emite o ETF, neste caso a BlackRock, que dá a responsabilidade ao participante autorizado para criar os cestos, digamos assim, com todas as ações que compõem o ETF numa percentagem pré-determinada e que lhe coloque um preço. A BlackRock pode pedir ao participante que reduza ou aumente o número de determinadas unidades em circulação de um ETF, mas o próprio participante pode ele também livremente executar essas operações se entender que pode lucrar com isso. E uma das formas é através da arbitrage, isto é, da diferença entre a soma de todas as ações e o preço total da unidade do ETF. Por exemplo, um participante autorizado pode comprar todas as ações que compõem um ETF por $99 e colocar a unidade do ETF à venda por $100, lucrando assim $1. O processo de redução é o inverso, quando a unidade do ETF está à venda por $100, mas o valor dos ativos subjacentes é menor.
Então, nesse caso, o AP desagrega o cesto de ações e retorna as mesmas individualmente ao emissor, lucrando assim a diferença. Bom, resumindo, o negócio da Flow Traders assenta no lucro, com os spreads na compra e venda de ETFs, ETCs e ATNs, mas também nas oportunidades de arbitragem que esses produtos podem apresentar face aos ativos subjacentes. Olhemos então para os números do ano passado para tentar fazer algum sentido do que eu acabo de explicar. A empresa teve um ano muito abaixo de 2020, com receitas na casa dos 384 milhões de euros contra os mais de 900 milhões de euros de 2020. EBITDA e lucro líquido seguiram pelo mesmo caminho, que apesar de serem positivos, mostram um decréscimo acentuado e é necessário entender o porquê. Se olharem para o registro da empresa desde 2012 e sabendo agora que faz dinheiro com spreads e arbitragem, pensem lá quando é que os spreads, ou diferenças entre oferta e procura, são maiores. É precisamente quando existe volatilidade nos mercados. E se repararem, e na imagem a comparação é feita com o VIX, esta empresa tem bons anos quando o VIX atinge valores elevados. Quando o mercado decorre sem grandes sobressaltos, os spreads são mínimos e a empresa necessita um enorme volume de transações para ganhar alguns cêntimos por transação. A nível de balanço, a empresa tem pouco dinheiro em caixa, pouco mais de 4 milhões de euros, mas o total de ativos é superior ao total dos passivos, o que é sempre um ponto a favor. Outro ponto a favor é que, apesar de ter tido muito menos receita este ano, os fluxos de caixa operativos caíram apenas ligeiramente. A empresa paga um dividendo há mais de uma década que ronda sempre um payout de 65% e é normalmente pago de forma semi-anual. Em 2020, por exemplo, pagou 6,5€ e em 2021 vai pagar 1,35€. Isto representa uma rentabilidade de 4,2%, que nos tempos que correm é muito interessante. Geograficamente, o negócio divide-se em 3 regiões, Américas, Europa e Ásia, e podemos ver que o volume de transações é enorme nas duas primeiras. Com mais de 10 mil produtos nessas duas regiões, a região europeia é claramente a que mais retorno trouxe em 2021, com receitas de 245 milhões de euros. Agora que já entendemos melhor o modelo de negócio desta empresa, podemos olhar para os últimos anos, ver a evolução dos mesmos segundo uma série de métricas e perceber em que sentido é que a empresa se dirige. A receita, apesar de indicar um crescimento de 10% anual entre 2014 e 2021, podemos ver que é bastante irregular. Por exemplo, os anos 2018 e 2021 têm receitas que são praticamente o dobro do ano 2017. 2020 então é 3 vezes superior a qualquer ano, o que demonstra que estas oscilações estão ligadas a períodos mais voláteis dos mercados. E mais volatilidade significa maiores volumes e maiores spreads. O EBITDA é um reflexo da receita. Ora sobe, ora desce e já vamos ver como é que isto vai afetar as minhas projeções. No que respeita à dívida, a empresa não emite obrigações, isto é, os valores que estão a ver na imagem são créditos de corretoras ou parceiros financeiros para a compra de ativos. E isso está de alguma forma representado na folha de balanço como uma responsabilidade contra os valores que ditas corretoras ou parceiros devem à Flow Traders. Assim que, para mim, este não é um valor preocupante. Como a empresa tem posições neutras nos mercados, a dívida está praticamente coberta pelos seus ativos em carteira. A alavancagem, como está afetada por este valor, também seria descartável. A única dívida da empresa fora das operações são os leasings financeiros no valor de 6 milhões de euros, algo que o dinheiro em caixa cobre sem grandes problemas. A nível de fluxos de caixa operativos, os mesmos nestes últimos 2 anos sofreram um aumento brutal, muito por culpa da volatilidade que já vimos, mas também de alguns investimentos que a empresa fez. O CAPEX, esse está à volta dos 7 milhões de euros, depois de 4 anos a rondar os 12 milhões. Isto deixa a empresa com fluxos de caixa livres positivos e muito próximo dos operacionais. O ano passado pagou um dividendo que equivale a sensivelmente 64% dos fluxos de caixa livres, o que também dá alguma segurança ao mesmo. A recompra de ações por parte da empresa é apenas orientada à remuneração dos seus funcionários, pelo que o número de ações manteve-se constante ao longo do tempo. É interessante que a empresa continue a contratar funcionários para sustentar a sua visão de crescimento futuro, o que também acaba por ser um ponto positivo. Em relação ao EV/EBITDA, como eu estou a ter em conta os créditos como dívida, os números aparecem claramente inflacionados. Em baixo podem ver a evolução do múltiplo se eu retirar esses créditos e a média ronda as 11 vezes. Assim que, se passarmos para a estimativa do EBITDA para os próximos 10 anos, a pergunta é como é que vai evoluir a volatilidade do mercado. E como devem calcular,
é um tiro no escuro. Usei as estimativas dos analistas para os próximos 3 anos e depois a tentar replicar um pouco o comportamento errático que vimos até aqui. Usando um múltiplo das 11 vezes e ignorando a componente da dívida, obtenho um valor em 2031 de 41 euros por ação, o que dá, face ao preço atual, um retorno anual de quase 3%. Olhando para os fluxos de caixa dos acionistas, estimando os mesmos também a 10 anos, obtenho um valor intrínseco de 30 euros. Aqui eu estou a usar a média dos fluxos de caixa dos últimos 7 anos, que é sensivelmente metade do ano passado. Os pesos dos cenários também foram equilibrados porque quis dar, de alguma forma, alguma imprevisibilidade às estimativas. Outra forma de tentar avaliar a empresa é olhar para os benefícios por ação. A nível histórico, a média do Price to Earnings Ratio é de 14 e neste momento encontra-se sensivelmente a 12. No entanto, empresas como a Virtu, que pertencem à mesma indústria, apresentam Price to Earnings mais baixos. E mesmo a Flow Traders, se usarmos a expectativa de $2,74 por ação em 2023, teria um Price to Earnings de 11 vezes e meia, bem abaixo da média histórica e mais próximo da concorrência. Como veem, é uma empresa com números algo irregulares que dificulta e muito a sua análise, mas faz todo o sentido como um hedge ou proteção ao teu portfólio em momentos de grande volatilidade. O importante é perceber a tendência do volume de produtos ETP e essa está claramente em crescente. E esperar que a expansão do negócio da empresa para outro tipo de ativos, como por exemplo uma parceria dentro do ecossistema Solana, consiga trazer mais volume de transações e com isso aumentar a receita. Vocês podem ver que, por exemplo, já em janeiro e fevereiro deste ano, o volume transacionado está bem acima de qualquer mês de 2021 e isso pode ser um indicador de mais um ano muito favorável. Um ponto contra é que anos com volatilidade elevada, como foi 2020, acontecem raramente. Apenas em 2008 o VIX subiu tanto e isso significa que este tipo de acontecimentos são a exceção e não a norma. Assim que não esperem receber dividendos de 6 euros todos os anos. Uma coisa parece ser certa. A empresa valoriza o dividendo, que a estes níveis é muito atrativo e permite ir recebendo algum retorno enquanto se espera o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. Eu estarei interessado em iniciar uma posição caso o preço se aproxime dos 28 euros. Esta semana fechou com os principais índices norte-americanos no vermelho, depois de umas semanas de recuperação. A grande surpresa para mim tem sido o PSI 20, que fechou com um ganho de quase 2% e year to date leva quase 10% de ganhos, o que é apenas superado pela Bolsa Brasileira. Teremos encontrado aqui um nicho de ações com algum potencial, veremos como corre o resto do ano, mas arrisca-se a ser um dos melhores performers de 2022. Ficámos também a saber que o Elon Musk comprou 9,2% do Twitter e entrou diretamente para o conselho de administração da empresa, que gera rede social. Ainda é cedo para perceber o impacto desta operação, mas as ações subiram imediatamente 25%, assim que é caso para dizer que em tudo o que o Elon Musk toca se converte em ouro. A Fed deixou ainda saber que vai começar a reduzir o seu balanço e isso implica vender bilhetes de tesouro, obrigações e produtos hipotecários a um ritmo elevado. A ideia é tentar atingir os valores pré-pandémicos até 2026. Ora, como eu tenho defendido, isto vai impactar o mercado que, como podemos ver, na última vez que isto aconteceu, em 2018, caiu quase 20% e depois lateralizou até a Fed se ver forçada a retroceder na política monetária e regressar ao aumento recorrente do balanço. Veremos então como é que se vai desenrolar a situação desta vez. Outra notícia que captou a minha atenção foi um estudo da XTB em que Portugal saiu como o terceiro país da Europa onde mais se investe em criptomoedas. A amostra apenas tem em conta investidores da XTB, pelo que devemos relativizar muito estes resultados. Ainda assim, deixa a indicação de que a orientação dos portugueses para produtos mais arriscados está a aumentar. O portfólio, esse fechou a semana nos 40% de valorização e o mês de março fechou com $113 em dividendos recebidos, o que é o valor mais alto de sempre. Este mês de abril leva já $11 recebidos. E é tudo por hoje. Apoiem o canal deixando um like, considerem subscrever se ainda não o fizeram e sigam-me no Instagram para mais conteúdo durante a semana. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.